Imagina a seguinte cena: você finalmente realiza um sonho. Depois de anos planejando, guardando dinheiro, organizando documentos, você desembarca no país onde sempre quis morar. Talvez sejam os Estados Unidos, talvez o Canadá, talvez a Irlanda, a Austrália. Não importa. It doesn't matter. Você olha pela janela do aeroporto e pensa: agora começou uma vida completamente nova. Nos primeiros dias, tudo parece incrível. Você consegue pedir um café, consegue perguntar onde fica o banheiro, consegue chamar um Uber. Até aí, tudo certo, tudo ok. Mas aí a vida real começa. O seu cartão é recusado no mercado, você precisa ligar para a internet porque o Wi-Fi parou de funcionar, recebe uma carta do banco que você não entende bolufas, o proprietário do apartamento faz uma pergunta inesperada, o seu chefe explica uma tarefa muito rápido, o seu filho passa mal, você precisa levá-lo ao hospital, ao médico, e de repente você percebe uma coisa: você estudou inglês durante anos, mas nunca estudou inglês para viver. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. By the way, eu acredito que esse seja um dos maiores choques de muitos brasileiros quando chegam ao exterior. Eles descobrem que sabiam responder exercícios, mas não sabiam resolver problemas. Sabiam preencher lacunas, mas não sabiam marcar uma consulta médica. Sabiam conjugar verbos, mas travavam quando alguém perguntava algo completamente inesperado. E isso não acontece porque essas pessoas são ruins em inglês, muito pelo contrário. Muitas estudaram durante anos. O problema é outro. Elas aprenderam um inglês que funciona muito bem dentro da sala de aula, mas a vida não acontece dentro da sala de aula. A vida acontece no supermercado, no banco, no trabalho, na farmácia, na escola dos filhos, no aeroporto, na reunião, na ligação telefônica, na conversa com o vizinho. E sabe o mais curioso? Quase ninguém prepara você para isso. A maioria dos cursos ensina inglês por matéria. Presente, passado, future, present perfect, phrasal verbs, prepositions, tudo isso é importante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã você precisasse abrir uma conta em um banco nos Estados Unidos, qual dessas matérias resolveria o seu problema? Provavelmente nenhuma, porque morar fora exige uma habilidade completamente diferente e não é decorar inglês, é conseguir viver em inglês. E foi justamente observando isso que eu comecei a perceber um padrão. As que realmente conseguiam se adaptar mais rápido quando iam morar fora não eram as que conheciam mais regras no inglês. Eram as que tinham aprendido inglês dentro de situações reais. Elas sabiam o que dizer quando algo dava errado, sabiam pedir ajuda, explicar, perguntar, negociar, resolver. Porque aprender um idioma não é apenas entender palavras, é conseguir viver através delas. E existe um jeito muito mais inteligente de se preparar para isso. Um jeito que faz muito mais sentido para quem quer construir uma vida em outro país. É justamente isso que eu quero te mostrar hoje. Porque talvez o problema nunca tenha sido o seu nível de inglês. Talvez você só estivesse treinando para a situação errada. Então, se o inglês da escola não prepara você para morar no exterior, o que prepara? Foi justamente tentando responder essa pergunta que eu comecei a observar pessoas que realmente conseguiram construir uma vida fora do Brasil, falando inglês de verdade, se comunicando em inglês de verdade. E eu percebi que quase todas tinham algo em comum. Elas não estudavam inglês por matérias, elas estudavam inglês por situações. Foi daí que nasceu aquilo que eu gosto de chamar de método Viva, que está dentro do método americano que eu criei. Porque quando você vai morar fora, o objetivo deixa de ser apenas aprender inglês. O objetivo passa a ser viver em inglês. A primeira letra é o V de vida cotidiana. Porque pensa comigo, o que você vai fazer praticamente todos os dias quando morar em um outro país? Ir ao mercado, usar o transporte, conversar com colegas do trabalho, fazer compras, pedir informações, resolver pequenas situações do dia a dia. Então, por que tanta gente passa meses estudando assuntos que quase nunca vai usar? E quase nenhum tempo estudando aquilo que vai acontecer todos os dias. Exemplo, você provavelmente já viu a frase The book is on the table. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Você saberia dizer meu cartão foi recusado? My card was declined. Ou meu aluguel vence na semana que vem? My rent is due next week.
Você percebe a diferença aqui? Uma frase foi criada para ensinar uma regra, a outra foi criada para resolver um problema real. É esse tipo de inglês que muda a vida de quem mora fora. A segunda letra é o I de imprevistos, porque a vida nunca acontece exatamente como planejamos. É ou não é? E é justamente nos momentos inesperados que muita gente percebe que não estava preparada. Imagine que você precise explicar para um médico onde está sentindo dor, ou ligar para cancelar um serviço, ou conversar com o gerente do banco, ou avisar o chefe que vai chegar atrasado. Essas situações não aparecem em ordem, elas aparecem quando a vida acontece. Por isso, aprender inglês apenas por temas pode não ser suficiente. Você precisa aprender a resolver situações. A terceira letra é o V de voz. E aqui está uma diferença enorme. Muita gente estuda inglês durante anos, mas quase nunca usa a própria voz. Escuta muito, lê bastante, entende várias palavras, mas raramente tenta explicar uma ideia, contar o próprio dia, fazer uma pergunta, resolver um problema. Só que morar fora exige exatamente isso. Você não precisa falar um inglês perfeito, você precisa conseguir se comunicar. E esse talvez seja um dos maiores mitos sobre viver no exterior. As pessoas imaginam que precisam falar como um nativo. Não precisam. Elas precisam conseguir explicar o que pensam, fazer perguntas, entender respostas e seguir vivendo. A última letra é o A de autonomia. Na minha opinião, essa é a palavra mais importante de todas, porque aprender inglês não é apenas aprender um idioma. É conquistar independência. É poder marcar uma consulta médica sem depender de alguém, resolver um problema no banco, conversar com um vizinho, entender uma reunião, assinar um contrato sabendo exatamente o que está escrito. Quando você conquista essa autonomia, o inglês deixa de ser uma matéria, ele vira liberdade. Foi justamente observando isso que eu construí o método americano, porque eu percebi que a maioria dos adultos não quer aprender inglês para fazer prova, eles querem aprender inglês para viver, para trabalhar, para viajar, para criar oportunidades, para construir uma nova fase da vida. Então, em vez de organizar o aprendizado por capítulos de gramática, eu comecei a organizar tudo pensando em situações reais. No inglês que você realmente encontra quando abre a porta de casa em outro país. Se você sente que esse é exatamente o tipo de inglês que sempre quis aprender, depois dá uma olhada, aqui na descrição tem todas as informações. Na descrição eu explico para você como funciona o método americano e por que ele foi pensado para quem quer usar o inglês na vida real, não apenas acertar exercícios de gramática. E existe uma última coisa que quase ninguém percebe antes de se mudar para o exterior. E ela pode ser a diferença entre apenas morar em um outro país ou realmente se sentir em casa nele. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que você quer morar no exterior? Seja por segurança, talvez por qualidade de vida, talvez por uma oportunidade de trabalho, talvez porque você simplesmente queira recomeçar a sua vida. Cada pessoa tem um motivo diferente. E existe uma coisa que todas têm em comum: ninguém sonha em morar fora para continuar dependente dos outros. Ninguém quer precisar chamar um amigo porque não consegue ligar para o banco. Ninguém quer sentir medo de atender uma ligação em inglês. Ninguém quer evitar conversar com colegas de trabalho porque tem vergonha de errar. Quando você decide construir uma vida em outro país, o inglês deixa de ser uma disciplina e ele vira independência. E eu acho que esse detalhe muda completamente a forma de estudar. Porque quando o objetivo é apenas passar em uma prova, por exemplo, faz sentido você decorar regras. Agora, quando o objetivo é viver, o foco muda completamente. Você começa a perguntar: como eu resolveria isso em inglês? Como eu pediria ajuda? Como eu explicaria essa situação? Como eu conversaria com alguém nesse caso? Você percebe aqui? Você para de estudar outro idioma e começa a ensaiar para a vida. Foi exatamente isso que eu percebi depois de acompanhar tantos adultos aprendendo inglês. Os que mais evoluíam não eram necessariamente os que estudavam mais horas, eram os que conseguiam transformar o inglês em parte da rotina. Eles pesquisavam assuntos que gostavam em inglês, assistiam a vídeos sobre os seus hobbies, aprendiam expressões que realmente usariam, treinavam situações do cotidiano e aos poucos o idioma deixava de parecer uma matéria de escola e começava a parecer uma ferramenta. É nesse momento que algo muito interessante acontece. Você para de pensar: será que eu sou bom o suficiente para morar fora? E começa a pensar: se surgir uma oportunidade,
eu consigo me comunicar. Essa mudança parece pequena, mas ela muda completamente a confiança de uma pessoa. Porque confiança não nasce quando você sabe tudo. Ela nasce quando você acredita que consegue resolver os problemas que aparecem. E, sinceramente, é exatamente assim que a vida funciona. Nem quem nasceu nos Estados Unidos sabe tudo. Nem os nativos que moram lá nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, sabem tudo. Nem nós sabemos tudo no português. Todo mundo aprende coisas novas o tempo todo. Todo mundo pede ajuda, todo mundo pesquisa. A diferença é que essas pessoas fazem isso na própria língua. Você também pode chegar nesse ponto. Não aprendendo todas as palavras do dicionário, mas aprendendo o inglês que realmente faz parte da vida. Foi exatamente por isso que eu criei o método americano. Eu nunca quis montar um curso cheio de regras difíceis ou conteúdo que você nunca vai usar. Eu quis criar um caminho para que adultos conseguissem desenvolver o inglês funcional, natural, voltado para situações reais, porque no final das contas, eu não quero que você apenas fale inglês, eu quero que você consiga viver, consiga se comunicar diante das situações da vida. Eu quero que você tenha autonomia para construir a vida que você sonha, sem depender de tradução, sem depender de outra pessoa, sem sentir que está sempre um passo atrás. Então, eu quero deixar um desafio aqui para você. Durante essa semana, toda vez que surgir uma situação comum do seu dia a dia, pergunte a si mesmo: como eu resolveria isso se eu já estivesse morando em outro país? Talvez seja fazer compras, marcar uma consulta, conversar no trabalho, pedir informação. Perceba como essa simples pergunta muda completamente a forma como você enxerga o inglês. Você deixa de estudar palavras isoladas e começa a estudar para a vida. Se este vídeo fez você olhar para o inglês de um jeito diferente, escreve aqui nos comentários uma única palavra: autonomia. Eu quero saber quantas pessoas perceberam que o objetivo nunca foi decorar regras, o objetivo sempre foi conquistar liberdade por meio do inglês. E se você conhece alguém que sonha em morar fora, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela esteja estudando inglês há anos, mas ainda esteja se preparando para uma prova, né? Ou até mesmo que essa pessoa ainda seja um completo iniciante no inglês e precisa aprender inglês rápido para se mudar, para conseguir se comunicar com confiança quando decolar no país de destino. Pode ser que ela esteja estudando inglês há anos, mas ainda esteja se preparando para uma prova, quando na verdade deveria estar se preparando para uma nova vida. Ou até mesmo se essa pessoa é um completo iniciante no inglês e precisa aprender rápido para conseguir se comunicar com confiança quando ela decolar no país de destino. Muito obrigada por assistir. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video. Take care.